Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o grande livro, o grande manual de teologia da perfeição cristã, do grande teólogo Antônio Roio Marim, da Ordem dos Pregadores. Estamos estudando sobre Jesus Cristo, fonte de vida sobrenatural. Em dois aspectos ele é fonte de vida sobrenatural: através da ação dos sacramentos e através da fé. É muito importante uma preparação para recebermos, especialmente o sacramento da Eucaristia, porque ali está o Cristo vivo, e todos os demais sacramentos são extremamente importantes que a pessoa, que o fiel, tenha consciência do que vai receber. Nós sabemos que, por exemplo, no sacramento do matrimônio, se um dos cônjuges não souber o sentido do matrimônio, o sacramento é declarado nulo, para verem como é importante a preparação devida aos sacramentos. Então é de capital importância essa preparação para receber o sacramento, sobretudo a Eucaristia, que nos traz não somente a graça, mas o manancial e a fonte da graça, que é o próprio Cristo. É principalmente pelos sacramentos, em especial pela Eucaristia, que Cristo exerce seu influxo vital sobre nós. Olha que palavra bonita. Através da ação dos sacramentos, Cristo exerce um influxo vital, quer dizer, ele transmite a sua vida para nós, através da graça dos sacramentos. A eles é que temos que recorrer, antes de tudo, para fazer crescer nossa vida sobrenatural e nossa união com Deus. São as fontes autênticas da graça que se devem colocar em primeiro lugar e que jamais alguma outra coisa poderá substituir. Não existe outra graça, uma outra ação religiosa que possa substituir os sacramentos, porque os sacramentos são a ação do próprio Cristo através do Espírito Santo em nós. Há almas que não têm plena consciência disso e querem encontrar em outros exercícios ou práticas de devoção um alimento espiritual que está infinitamente aquém da eficácia dos sacramentos. Então, normalmente o que acontece, as pessoas que não têm conhecimento ou que são de raiz protestante, não estudam, não refletem sobre o sentido dos sacramentos, acabam vivendo uma vida inteira sem saborear, sem viver essa graça, esse manancial da graça de Deus que são os sacramentos. Seria injuriar a Cristo não dar o devido apreço ou colocar em segundo plano esses canais autênticos que ele mesmo quis instituir para comunicar suas graças, sua própria vida divina. Por outro lado, é tributar-lhe uma homenagem de amor e gratidão, socorrer-se e beber com avidez, com a máxima frequência que cada um deles permita. Sacramento da Eucaristia, até mais que uma vez por dia, nós podemos comungar. Papa João Paulo II nos deu essa alternativa, da água limpa e cristalina que nos comunicam, dessa água divina que, brotando do coração de Cristo, flui depois em nossas almas e, por fim, jorra para a vida eterna. O próprio Cristo nos impele de modo imperativo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, essa ação sacramental, a vida de Cristo, a vida sobrenatural de Cristo que vem pelos sacramentos, é uma graça extraordinária que nós recebemos na Santa Igreja.
vocês analisarem o que acontece, qual é a pedagogia do plano de Deus. Deus se revela a Abraão, depois temos os patriarcas e todo aquele processo judaico que foi o primeiro plano de Deus. Aí nós temos a encarnação do Verbo, Jesus vem na Santíssima Virgem, ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Com a vinda de Jesus, né, ele nos dá uma mensagem, a boa nova, o Evangelho. Ele morre crucificado, dando a sua vida por nós no sacrifício da cruz. Ele ressuscita e fica mais um tempo com os discípulos e promete que virá o Paráclito, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, os apóstolos se tornam bispos e Pedro se torna o Papa, através da graça, da ordem de Cristo. E Jesus ordenou Pedro e os discípulos. Então, por isso nós falamos em sacramento da ordenação. E para que o sacramento da ordenação realmente tenha eficácia, é necessário, é essencial a transmissão apostólica. Quer dizer, que um bispo devidamente ordenado ordene outro sacerdote, ou que um bispo seja ordenado por mais 3 bispos, com a bula papal. Então, isso nos garante que esses sacramentos acontecem no meio de nós. Infelizmente, nós tivemos um período um pouco crítico, alguns anos atrás, em que até os próprios sacerdotes, por falta de formação boa, né, acabaram relativizando essa ação sacramental, que ela é fundamental na igreja. Nós jamais podemos relativizar a ação dos sacramentos. Né? A adoração ao Santíssimo, as horas santas, claro, a adoração ao Santíssimo é uma devoção ao sacramento da Eucaristia. Né? A Eucaristia, propriamente dita, acontece na Santa Missa, que renova o sacrifício de Cristo por nós. A gente fala que é um sacrifício incruento, porque as dores de Jesus não se repetem, mas a graça que ele dispensou no Calvário, isso sim, isso está presente até hoje. Bom, outra forma de nós vermos essa vida sobrenatural de Cristo, evidentemente que é através da fé. Na carta aos Efésios, capítulo 3, 17, Paulo, em uma de suas epístolas, utiliza uma expressão misteriosa que diz que Cristo habita em nossos corações pela fé. Que ele faça Cristo habitar em nossos corações pela fé. O que significam essas palavras? Trata-se de uma inabitação física da humanidade de Cristo em nossas almas. A maneira da inabitação da Santíssima Trindade em toda alma que está em estado de graça, será que é assim? Seria erro pensar dessa forma. A humanidade de Cristo vem fisicamente às nossas almas pelo sacramento da Eucaristia. Todavia, sua presença real, física, está de tal modo vinculado às espécies sacramentais, e quando essas substancialmente se alteram, desaparece em absoluto, ficando na alma unicamente sua divindade, com o Pai e o Espírito Santo, e a ação do influxo de sua graça. Então, quando acontece a transubstanciação, e é muito importante que a gente, através da fé, realmente precisamos acreditar na transubstanciação. No momento que o sacerdote fala as palavras da consagração diante da hóstia, diante do vinho, nós não temos mais pão, não temos mais vinho. Nós temos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você recebe ele na Eucaristia, esse Cristo vem para habitar em nossos corações e nos ajudar a vivermos uma vida cristã digna.
A Santa Madre Teresa, ela era devotíssima, né, do momento da ação de graças, que nós devemos sempre fazer após a comunhão. Às vezes existem muitas atividades, muita agitação, mas nós temos que ter um tempo de silêncio para agradecer essa presença de Cristo em nós. Tem aquela história, se não me engano, do cura d'Ars, né, que ele deu a comunhão para um homem que saiu de qualquer jeito da igreja, então ele mandou que 2 coroinhas o acompanhassem com as velas acesas. E o homem ficou impressionado com aquilo, perguntando o que era aquilo, né? E aí, então, voltando para o cura disse, nós temos que adorar esse Cristo que está dentro de você, que você comungou. São Tomás, comentando as palavras do apóstolo Paulo, não vacila em interpretá-las tais como sou. Deve-se dizer que a carta aos Efésios, que ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé, a força de Cristo nos é, pois, comunicada pela fé. Estas últimas palavras do doutor Angélico nos oferecem a verdadeira solução. É o poder de Cristo que habita propriamente em nossos corações pela fé. Cada vez que nos dirigimos a Ele, pelo contato de nossa fé, vivificada pela caridade. Quer dizer, o que faz que a nossa fé se torne cada vez mais eficaz é a prática da fraternidade e da caridade. Porque é aquele negócio que o pessoal às vezes fala, né? Vai aquela pessoa, vai à missa toda hora e trata mal seus empregados, fala mal de alguém na missa, né? Diz assim, fulano, beltrano, então tá errado, porque a consequência primeira de uma vida com a Eucaristia é a vida de caridade, a prática da caridade. E vejam que a caridade não é só dar uma esmola para um pobre ou cuidar de um doente. Um sorriso, às vezes, para aquela pessoa que precisa, um momento do nosso sorriso também é uma caridade. O escutar alguém que precisa falar algo, né? Alguém que está confuso, precisa partilhar alguma coisa, também é um ato de caridade. Sai de Cristo um poder santificante que tem sobre as nossas almas uma influência benfazeja. O Cristo de hoje é o mesmo do Evangelho. E todos os que se aproximam dele com fé e amor participam daquele poder que saía dele e curava as enfermidades dos corpos e das almas, porque dele saía uma força que curava a todos. Quer dizer, se você recebe Jesus na Eucaristia, você está recebendo ao Cristo que fez tantas maravilhas, que curou os doentes, né? Então, também, por isso que o sacramento da Eucaristia, ele é um sacramento de cura. Às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho que ser que nem um anjo para receber a Eucaristia. Não. A Eucaristia, ela nos cura, ela nos liberta. E até eu costumo dizer assim, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, você busca humildemente essa presença de Jesus que vai transformando as tuas atitudes. Como, pois, poderíamos duvidar de que Ele nos ajuda e auxilia quando nos aproximamos dEle? Mesmo fora dos sacramentos, pela fé, com humildade e confiança? Ninguém jamais se aproximou de Jesus com fé e amor sem ter recebido os raios benfazejos que brotam sem cessar desse foco de luz e calor. A gente costuma, né, falar muitas vezes nas nossas adorações ao Santíssimo
que essa prática começou no início da obra missionária também, né? Quer dizer, bem antes, inclusive, quando nós estávamos lá no Carmo, né? Mas eu costumo dizer assim, que você, quando está diante de Jesus sacramentado, é como se você fosse a uma praia, um mar, né? Aqui nós temos o grande balneário, o Cassino, né? Imenso. E você querer dizer assim, não, o sol, no verão, né? O sol não vai me bronzear, não vai me queimar. Não adianta você dizer, porque você está ali, né? E esses raios solares, especialmente depende do horário que você estiver, eles vão te atingir. Então, se você vai para frente do Santíssimo, você está em adoração diante do Santíssimo Sacramento, de alguma maneira ali está o Cristo vivo, né? Então, aquele Cristo vivo que está presente na Eucaristia, ele vai tocar no teu coração e algum aspecto da tua vida ele vai transformar, talvez até sem você imaginar o que possa ser, mas está acontecendo. Como também a gente reza muitas vezes para que Jesus abençoe a cidade, quebre todo tipo de maldição que possa ter sido imposto pelas falsas religiões, pela bruxaria, pelo satanismo, que são coisas altamente ruins, que podem prejudicar a vida, inclusive, daqueles que estão na igreja. Assim, a alma que quer santificar-se deve multiplicar e intensificar cada vez mais esse contato com nosso Senhor através de uma fé ardente, vivificada pelo amor. Esse exercício altamente santificador pode repetir-se a todo momento, infinitas vezes ao dia. O que diferencia do contato sacramental com Cristo, que somente pode ser realizado uma vez por dia. Isso antes do Papa João Paulo ter permitido que se comungasse mais que uma vez. Aqui, eu diria, pessoal, que nós só temos um método para aumentar a nossa fé, que é a oração. É a oração. E diante dessas circunstâncias de atividades que nós temos, infinitas atividades diárias, né? É muito importante para nós, nós termos um horário específico para a nossa oração diária. Horário específico. Dentro da obra missionária, nós insistimos sobre a oração matutina, né? Acordar mais cedo, rezar, se colocar na presença de Deus, reconhecer, né? Reconhecer que Ele está presente na nossa vida. Muito bem, então nós já vimos o primeiro artigo, vou começar aqui, vou retomar, porque são textos bastante longos, um estudo bastante importante. O primeiro artigo falava do mistério de Cristo em si. O segundo artigo que nós vamos iniciar, ele vai nos mostrar como podemos viver o mistério de Cristo. Há uma fórmula sublime que resume admiravelmente tudo o que deveríamos fazer para escalar os mais altos cumes da perfeição cristã. A Igreja a emprega no santo sacrifício e ela constitui por si só um dos momentos mais sublimes da Santa Missa. O sacerdote imediatamente, antes de pronunciar a incomparável oração dominical do Pai Nosso, pega reverentemente a sagrada hóstia depositada na patena e, pondo-a verticalmente sobre o cálice descoberto, pronuncia essas sublimes palavras: por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. E o povo responde amém.
E nós vamos comentar, quer dizer, o autor vai fazer um comentário dessa breve fórmula e veremos como efetivamente nela está contida a quintessência da vida cristã e o único caminho para se chegar à santidade. Então, a santidade nada mais é do que viver o mistério de Cristo na nossa vida. É unir a vontade de Deus com a nossa vontade. Se isso acontecer, né, se nós conseguirmos unir a vontade de Deus com a nossa vontade, certamente haverá uma grande transformação. Ideia geral: a glorificação da Santíssima Trindade é o fim absoluto da criação do mundo e da redenção e santificação do gênero humano. Quer dizer, tudo que aconteceu e que acontece hoje, por graça do próprio Deus, é para que ele seja glorificado, para que a Santíssima Trindade seja glorificada. Porém, na economia atual da providência e da graça, essa glorificação somente se realiza por Cristo, com Cristo e em Cristo. Assim, tudo aquilo que o homem possa tentar para glorificar a Deus fora de Cristo estará completamente fora do caminho. E seria completamente inepto para lograr essa finalidade. Tudo se reduz, portanto, em comparar-se cada vez mais a Cristo para fazer tudo por Ele, com Ele e nele, sob o impulso do Espírito Santo para a glória do Pai. Essa é toda a vida cristã. Então, quando nós não tínhamos a presença de Cristo no Antigo Testamento, quer dizer, os grandes heróis, Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Moisés, que foi um grande libertador do povo, os grandes profetas, Elias, etc., etc., nós ainda não tínhamos o Cristo. Havia uma preparação para a chegada de Cristo. Com a vinda de Cristo, então, aí, tudo vai ser por Ele, para Ele e com Ele. Tudo vai ser isso aí. E aí seria interessante, por exemplo, antes de qualquer atividade, a gente dizer, eu faço isso por Cristo, com Cristo e em Cristo. Começar a rezar como forma de ejaculatório. Eu vou para tal lugar, eu vou para a missão com Cristo, em Cristo e por Cristo. Porque aí eu coloco Ele como centro das minhas atividades. Porque a nossa teologia católica, ela é cristocêntrica trinitária. Jesus Cristo é o centro, ele revela quem é o Pai e nos envia o Espírito Santo. É através do mistério de Cristo que nós conhecemos e glorificamos a Santíssima Trindade. E uma coisa interessante, né? Nós vamos ter a ação do Espírito Santo, claro, a Santíssima Trindade ela não se secciona, não se divide, mas assim, a ação sacramental, a ação santificante que existe na igreja, vai até o final dos tempos. Depois vai ser a pura convivência com Jesus. Não vai haver necessidade mais de uma igreja peregrina, né? A igreja peregrina vai acabar, a igreja padecente também, porque aí o tempo prescrito para que as almas do purgatório passem pelo purgatório, e nós vamos ter a grande igreja celeste, a igreja gloriosa. Que é isso que nós queremos atingir com todas as nossas limitações. Peripson, ou seja, por Cristo. Vamos ver cada parte. Cristo é o único caminho. João 14,6, nós já vimos isso. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Haja vista que só Ele conhece o Pai e aquele a quem que Ele quiser revelar. De maneira que a preocupação fundamental, quase poderíamos dizer, a única do cristão que quer santificar-se,
não é outra que a de incorporar-se cada vez mais intensamente a Cristo para fazer tudo por Ele. É preciso que desapareçamos, ou melhor, dizendo, para excluir da frase todo vestígio panteísta. É preciso incorporar de tal modo Cristo a todas as nossas boas obras, que não nos atrevamos a apresentar uma só delas diante do Pai, que não seja por Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo. Isso agradará ao Eterno Pai e lhe dará uma imensa glorificação. Não esqueçamos que o Pai Eterno, na realidade, não tem mais que um só amor e uma só obsessão eterna. Se é lícito falar assim, que é o seu próprio Verbo. A Santíssima Trindade, ela se torna mais feliz com a manifestação do Verbo, com a unidade que nós fazemos a ela através de Jesus Cristo. É um grande mistério isso, hein? Não é uma coisa muito fácil, mas eu diria que aí está a teologia fundamental cristã. Nada lhe interessa fora dele. Se nos ama infinitamente é porque nós amamos a Cristo e cremos que ele saiu de Deus. E absolutamente por nenhum outro motivo o próprio Cristo disse isso expressamente. Pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amais e credes que saí de junto de Deus. Quer dizer, nós passamos a ser amados pela Santíssima Trindade se nós amamos a Cristo. É sempre por meio de Cristo que nós nos tornamos receptores da graça de Deus. É o próprio Santo Inácio de Loyola, né? Ele eu acho que assim, ele compreendeu claramente isso aí, né? Esse é um sublime mistério. Ele deveria converter nosso amor a Cristo em uma espécie de obsessão, a única de nossa vida, como constitui a única de seu Pai Celestial. Constitui e sempre constituirá a única de todos os santos. Que outra coisa faz e nos ensina a Igreja em sua divina liturgia, senão unicamente isso? Apesar de ser a esposa imaculada de Cristo, na qual não há a menor mancha nem ruga, a Santa Igreja não se atreve a pedir nada ao Pai Eterno em nome próprio, mas única e exclusivamente em nome de seu divino esposo, como a gente vê em todas as orações da Santa Missa, as principais, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Você se refere a Deus Pai por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso traz a unidade do Espírito Santo. Então, é por Cristo. Agora, com Cristo, et cum ipso. Porém, fazer todas as coisas por Cristo, através de Cristo, é ainda pouco. Elas devem ser feitas com Ele, em íntima união com Ele. Então, aqui nós vemos a oração de Santa Teresa, que até reclamava de Jesus, né? Ela estava lá numa missão, lá no norte, aquela missão de Burgos, que foi a pior, quase que, eu acho que foi a pior fundação de Santa Teresa, em que ela vai a pedido de um parente que era o bispo de Burgos. Só que ela chega lá, o homem não está nem aí, deixa ela meio atrás. Então ela tem que fazer tudo. E eu acredito que lá ela já estava com indícios da doença que levou ela ao óbito, né? A falecer. Então, ela sempre conversava com Jesus. E isso é muito importante para nós, né? Nós vamos no sacrário, conversamos com Jesus, mas lá no nosso quarto temos que conversar com Jesus.
Jesus realmente ele é o centro da nossa vida cristã. Agora vamos tentar destrinchar um pouco essa ideia. A divindade de Cristo, o Verbo de Deus, está presente de maneira permanente e habitual em toda a alma em estado de graça. Assim, o Verbo pode utilizar continuamente a virtude instrumental de sua humanidade santíssima, a qual está unido hipostaticamente, quer dizer, Jesus tem uma união hipostática com o Pai e o Espírito Santo. Né? É um mistério da teologia, quer dizer, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, unido ao Pai e ao Espírito Santo. Né? Ele não perde as características humanas, característica humana, e nem a característica divina. Tá? E isso para inundarmos de vida sobrenatural. Não esqueçamos que Cristo, homem, Deus, é a fonte e o manancial único da graça. E que a graça que nos santifica não é a sua graça de união, que é própria e exclusiva dele, mas sua graça capital, isto é, a graça habitual da qual sua alma santíssima está plenificada e que transborda sobre nós, assim como da cabeça flui a vida a todos os membros de um organismo vivo. Interessante, né? O Cristo está acima, Jesus está acima, e nós somos corpo, né? Fazemos parte da igreja e participamos de alguma maneira dessa vida divina. Por isso não é uma ilusão fazer todas as coisas com Cristo. A dizer, tu tá biruta que tu fala com Jesus toda hora, né? Não, é uma realidade profundamente teológica. Enquanto permanecermos em estado de graça, Cristo estará conosco, estará dentro de nós, fisicamente com sua divindade, virtualmente com sua humanidade santíssima. E nada se opõe a que façamos tudo com Ele, junto com Ele, intimamente unidos a Ele. Que valor e preço adquirem nossas obras diante do Pai Eterno, quando lhe as apresentamos dessa maneira, incorporados a Cristo em íntima união com Ele. Sem esta união, elas não valeriam absolutamente nada, como nosso Senhor expressamente o afirmou. Por outro lado, com Ele, elas adquirem um valor absolutamente incomparável. São como gotinhas de água que por si mesmas nada valem, que ao serem lançadas no cálice e mescladas com o vinho do sacrifício, convertem-se no sangue de Jesus, com todo o seu valor redentor e santificador rigorosamente infinitos. Isso aqui é muito bonito. O sacerdote, no momento do ofertório, né, ele coloca uma pequena porção de água no vinho que vai ser consagrado, né? E diz, pelo mistério desta água e desse vinho, possamos participar da vossa divindade que se vos dignou assumir a nossa humanidade. Quer dizer, nós nos fundimos, vamos dizer assim, em Cristo, no amor de Cristo. É algo maravilhoso, aquela gotinha de água, né? Ela vai se fluir, ela vai se misturar tanto ao vinho, que ela também será parte do sangue de Cristo. Porque quando o soldado, dizem que foi Longinos, né? O soldado transpassou o coração de Cristo com a lança, jorrou sangue e água. E nós vemos também no quadro da Divina Misericórdia, duas faixas de luz, né? O vermelho e o branco, né?
sangue e água que jorraram desse Sagrado Coração em favor de nós. Se Jesus morreu na cruz para nos salvar, imagine o desejo que ele tem, de que nós sejamos amigos dele. Ele está muito mais interessado do que nós em ser nosso amigo do que nós, que somos muito frágeis, né? E hoje em dia, pior ainda, com essa teologia moderna, racionalista e subjetivista, em que se cortou muito desses valores sobrenaturais, né? E que vão ter que voltar de qualquer forma, pessoal, porque não se sustenta. Não se sustenta. A teologia moderna não tem sustentação. Essa ideia complementar à anterior e preparatória da seguinte constitui a ideia fixa e obsessiva de São Paulo, aquele homem extraordinário que recebeu como ninguém luzes vivíssimas de Deus para revelar um pouco o abismo insondável do mistério de Cristo. Não sabia como explicar ao mundo as incompreensíveis riquezas encerradas nele, a riqueza insondável de Cristo, de que maneira o Pai Eterno nos enriqueceu com elas. Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de rico que era, tornou-se pobre por causa de nós, para que nos tornamos ricos por sua pobreza. Para em Cristos ficássemos cheios da própria plenitude de Deus, participando plenamente da sua vida. E sereis repletos da plenitude de Deus. Quanto mais unido a Cristo nós estivermos, mais unidos a Deus nós vamos estar. Vamos ver o último parágrafo desse segundo momento, que é, nós vimos o por Cristo e em Cristo, né? Aliás, não, por Cristo, com Cristo. Em Cristo nós vamos ver na próxima colocação. Todos os esforços do cristão devem encaminhar-se para aumentar e intensificar cada vez mais essa união com Cristo. Deve fazer todas as coisas com Jesus em união profunda e afetiva com Ele. Oração, trabalho, recreação, refeição, descanso. Tudo deve unir a Cristo, ser realizado juntamente com Ele. Um só ato de Jesus glorifica mais a Deus que o glorificam por toda a eternidade. Todos os atos dos anjos e bem-aventurados juntos, incluindo a própria Mãe de Deus. Só um ato de Jesus vale mais do que todos os atos feitos por todos os santos e até mesmo pela Virgem Santíssima. Nunca tinha parado para pensar nessa realidade. Que riquezas tão insondáveis temos em Cristo e quanta pobreza e miséria fora dele. Mesmo que nos despedacemos com disciplinas sangrentas, se não incorporamos essas dores, as de Cristo não têm qualquer valor. Nosso sangue é impuro e somente mesclando-se com o sangue de Jesus pode ter algum valor diante de Deus. Os santos aproveitam sem cessar dessas inefáveis riquezas que o Pai Eterno pôs à nossa disposição. E através delas olham o porvir com otimismo confiante, sem ficarem assustadas com a miséria pessoal. Não te chames pobre, pois tens a mim, disse o próprio Cristo a uma alma que se lamentava de sua miséria diante dele. Aquela oração de São Francisco, meu Deus, eu não sou nada, mas eu sou tudo. Eu te pertenço, mas eu sou teu, né? Meu Deus, eu não sou nada, mas sou teu. Quer dizer, se eu digo sou teu, eu já sou tudo, porque ali eu estou
junto com o grande Criador de todas as coisas. Muito bem, pessoal, encerramos então, não encerramos todo o artigo, não, mas a gente está vendo, né, dentro desse plano, como viver o mistério de Cristo, por Cristo, com Cristo em Cristo, e agora nos falta o et in ipsum, em Cristo. Tá? E vamos ter também uma pequena palavra sobre os outros pontos dessa oração, que é muito importante quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar. Nós estamos dentro da explicação desse grande mistério de Cristo, que para nós é fundamental. Pessoal, não esqueçam de pôr o seu like aí, o positivo, com o dedo para cima, assim, né? Vamos fazer que nem o Nero, né? O Nero fazia assim com os condenados. E compartilhe o nosso vídeo, divulgue. Nós não temos uma finalidade comercial, né? A finalidade nossa é divulgação da palavra de Deus. Que Deus os abençoe, que vocês tenham sempre muita paz e que esse mistério de Cristo penetre em nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos.